Política Pod, podcast do site Política Livre, conversa hoje com o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, que vai falar com a gente aqui não apenas sobre política, assunto em que ele costuma inclusive gerar algumas polêmicas, mas também sobre a Bahia Farm Show e o São João de lá, que neste ano acontece no São Pedro. Júnior, prazer grande tê-lo aqui com a gente, amigo, mais uma vez, né? A gente conversou, não fazem 3 meses e sua presença aqui causou, inclusive, um grande impacto, enfim, teve muita repercussão o que nós conversamos, e de forma que eu me sinto extremamente lisonjeado de estar com você aqui de novo nesse período. E aí, como é que estão as coisas? Raul, Essa saída do PP é real ou não? Como é que é? O que é que você está avaliando aí? Raul, primeiro agradecer estar aqui contigo de novo, muito bom a gente poder conversar um pouquinho aí. A gente está bem lá em Luiz Eduardo, trabalhando bastante, né? Início de segundo mandato, grandes desafios. Fomos bem reconduzidos, né? Com 83%, mas as cobranças elas são contínuas. Então a gente tem que entregar um serviço com qualidade para a população. E quanto à questão política, a gente está muito focado no administrativo, mas não dá para não se discutir de política. Então eu estou filiado ao PP, ao partido que eu tenho uma paixão muito grande, mas avaliando qual o caminho que a gente vai tomar quanto a essa questão para decidir, né, o que vamos fazer aí a partir do ano que vem. A gente já vê, inclusive, aí, hoje até no Política Livre, o Cacá Leão, que é um dos líderes do PP aqui na Bahia e que inclusive trabalha com o ex-prefeito ACM Neto, trabalha na prefeitura como um secretário importante do prefeito Bruno Reis, dizendo que vai fazer um esforço para mantê-lo no PP. Você acha que ele pode ser bem-sucedido aí nessa tarefa? O que é que você colocaria como condição, Júnior Marabá, para permanecer no PP? Não, eu não tenho que colocar condição alguma. Eu acho que eu não tenho essa envergadura política para isso. Eu vejo que o PP tomou uma decisão a nível nacional que foi muito interessante. Eu entendi muito bem a estratégia do Ciro Nogueira e acho que ele foi assertivo quanto a isso. Não dá para tomar uma decisão a nível de Brasil olhando para o varejo em cada estado e seus municípios. Então eu vejo que o presidente nacional tomou uma decisão para constituir uma federação junto com o presidente Rueda da União muito assertiva. Eu acho que foi muito assertiva a nível nacional, quanto ao Congresso. E quanto aqui na Bahia, para alguns players ali do PP, isso foi interessante, para outros nem tanto, né? O Kaká é um grande amigo, né? Tenho um carinho por ele muito grande. Mas eu gostaria de poder estar num partido que nós viéssemos a decidir qual lado estaríamos no processo do ano que vem, e o PP ele acaba não nos colocando nessa posição de decisão, e isso na política é muito ruim. Quando você fala em 2026, você está se referindo à sucessão estadual ou especificamente à sucessão presidencial? Você acha que quando o PP faz uma união, uma federação com a União Brasil, ele automaticamente fica atrelado à candidatura que o União Brasil tiver aqui na Bahia, ou seja, a candidatura do ex-prefeito ACM Neto ao governo do estado? Isso é uma questão mais estadual. Eu vejo que com a federação o PP perde poder de decisão, então ele acaba ficando linkado à União, que tendencia a candidatura do ex-prefeito, então tira de nós, eh eh, prefeitos, deputados, essa posição de tomada de decisão que é muito importante na política. Eu acho que única coisa que não pode ser retirado de um político é o poder de decisão, de análise, e de sua própria leitura, e você ter o seu poder de fala, você poder estar num estado democrático, explanar os seus pensamentos, a sua leitura política, porque nós não vivemos num coronelismo onde você não pode se posicionar politicamente. E enquanto eu estiver na política, eu sempre vou me manter assim, por isso que às vezes gera algumas polêmicas, mas o dia que eu não tiver de me posicionar politicamente, não tem porquê eu estar na política e fazer o que eu acredito. Eu inclusive queria ia me referir exatamente à polêmica que a sua participação aqui no podcast da última vez gerou quando você se referiu ao ex-prefeito Assemineto, né? Você disse que o ex-prefeito era uma figura política inacessível, e eu queria saber, na verdade, se essa sua posição de avaliar a saída do PP está relacionada a essa análise que você faz sobre o comportamento do ex-prefeito,
ou ao seu plano eleitoral para 2026, que pelo que me consta é concorrer a deputado federal, né? Bom, primeiro vou falar quanto a essa questão de federal. Eh, é algo que eu tenho desejo sim, teria esse desejo de ser candidato federal. O meu grupo político também almeja isso na região, mas não é algo decidido. Estou prefeito até 2028, tenho um compromisso ali com a população e vou avaliar para ter essa tomada de decisão para o ano que vem. Pode ser sim que eu venha candidato, mas não é algo definido de forma absoluta. Quanto à questão do que me posicionei aqui quanto ao processo de 2022, quanto ao processo de 2024, quanto à condução de quem está à frente à oposição no Estado, eu fiz críticas construtivas, né? Eu fiz críticas por quem esteve ali dentro trabalhando num processo eleitoral a nível de Estado em 2022 e 22 e entregou 70% nas urnas para este candidato. Então, eu acredito, Raul, que eh, se essas críticas não fossem de fato reais, não teria repercutido como repercutiu. Se repercutiu e isso ganhou entonação no Estado, é porque eu acabei falando o que era o desejo de muitos, conseguir ter essa condição de fala também. E quanto ao comportamento, de algumas lideranças vinculado ao ex-prefeito aqui de Salvador, até mesmo, em alguns momentos, se passando nas falas, né, eu acho que com um pouco de desrespeito comigo, eh, isso é incrível, porque isso demonstra a incapacidade de ter uma autocrítica, né, porque quem vos falou naquele momento não era alguém que, era oposição, né, de fato a eles, era alguém que de fato trabalhou e acreditava em um projeto de mudança para o estado. O governador Jerônimo Rodrigues é um cara que eu gosto bastante, gosto muito dele, da forma que ele trata a política, da forma que ele trata nossos prefeitos, como ele resolve e discute, as dificuldades que os municípios passam e eu fico muito feliz com isso, inclusive na semana que vem, nós teremos lá a inauguração da UTI no nosso hospital Miriam Borges. Então, eu passo a ser o segundo município na região que passa a ter UTI. Então, a gente começa a poder regular na região e isso a gente passa a salvar muitas vidas, que está acima de qualquer ideologia política. Então, eu tenho todo esse bom relacionamento com o governo do estado, mas nunca estive na base do estado. Então, eu acho que reagiram de uma forma, o pessoal reagiu de uma forma um pouco inábil politicamente quanto a isso, mas é parte da política, eu mantenho o que eu disse, e eu gosto de me expressar e opinar politicamente como eu penso. Você acha que talvez, o senhor acha que talvez a posição fosse a de chamá-lo para uma conversa, enfim, tentar explicar o que estava acontecendo, ao invés de tratá-lo já como oposição, que parece que o Kaká está tentando fazer agora, né? Quando o É, Kaká diz que vai procurá-lo para tentar manter o senhor no PP, ele está, na verdade, revelando o valor e a importância que dá ao senhor politicamente, né? eu acho, Raul, que não seria nem chamar para conversar, não haveria tal necessidade. Eu tô muito bem resolvido no meu município e tenho um trabalho muito independente. Eu acho que é mais uma questão de respeito com quem trabalhou, com quem foi para a luta, com quem levou resultados para a urna, para o grupo político. Mais uma questão de também autocrítica, de poder avaliar e repensar, pô, será que realmente eu estou cometendo certos erros aqui? Será que realmente eu posso melhorar aqui e tal? E isso é normal para qualquer pessoa que está na vida. Eu falo porque eu trabalho desde os meus 12 anos de idade e o meu pai e minha mãe, eles eram muito duros comigo quanto ao trabalho. E eles me faziam fazer muito autocrítica para poder melhorar cada dia mais. E eu aprendi isso. Então eu sou um cara que veio de uma situação muito delicada de vida, perdi meus pais muito jovens, né, perdi meus pais num acidente muito jovens, e a todo tempo quando eu evoluí algum processo na minha vida, foi fazendo autocrítica, ouvindo as pessoas, e eu acho que isso é para qualquer profissão. Isso é para o empresário, isso é para o político. Então quando você perde a capacidade de fazer uma autocrítica, e você perde a capacidade de evoluir. Então eu acho que basicamente isso, eu acho que, de fato foi um comportamento que dessa repercussão que eu não esperava. Não me chateia, eu como mencionei, eu tenho uma independência política lá muito grande, eu tenho hoje meu segundo mandato aí reeleito muito bem, entrego resultados fantásticos. Então quando você avalia a minha gestão lá hoje, eu tô com uma gestão, Raul, que
que está fazendo muitos projetos de urbanização na cidade. Eu promovo muito o esporte do meu município. Semana que vem a gente tem a Bahia Farm Show, que logo logo a gente fala um pouco mais sobre ela. Eu já estou com São João, né, o Arraiá de Belém, que se tornou um dos maiores na Bahia. Então eu tenho muito resultado com a minha população, de Luiz Eduardo Magalhães, sou muito bem avaliado por eles, e é isso aí que me traz a satisfação. E quanto à questão do cenário a nível de estado, a gente faz meros análises políticos aqui da situação, leitura pessoal. Perfeito. De fato, vou tratar daqui a pouquinho da Bahia Farm Show e também do São Pedro lá, especial que vocês estão preparando, mas queria antes saber, prefeito, se há de fato alguma possibilidade do senhor se aproximar politicamente do governador. Eu sei que o senhor tem uma relação institucional ótima com ele, o senhor Uhum. já tinha falado aqui antes e está repetindo hoje, mas eu quero saber se há essa possibilidade de um entendimento político do senhor eventualmente, inclusive concorrer a deputado federal pelo lado pelo campo do governador, né? Que hoje é o campo das esquerdas, né? Uhum. Quanto à questão de concorrer ao cargo de deputado, é uma definição que, como eu disse, ficará para o ano que vem. E aí, diante disso, logicamente, você tem que avaliar a questão partidária. Quanto à questão da eleição de governo do estado, eu não me vejo fazendo uma campanha de oposição ao governador Jerônimo, porque o governador ele tem sido muito solícito com o nosso município, tem cuidado da nossa gente, tem cuidado do Luiz Eduardense conosco. Então, eu acho que eu seria deselegante em fazer uma campanha de oposição ao governador Jerônimo Rodrigues. Mas também não me vejo levantando a bandeira do PT dentro do meu município. Nunca estive na base do PT e tem uma ideologia política muito diferente, né. Então, não sei a que ponto eu conseguiria, de fato, elevar, né, uma liderança no meu município para a sigla partidária. Mas fazer campanha contra o governador nas circunstâncias das quais ele entrega resultados para o meu município, aí eu estaria sendo desrespeitoso, eu acho, com ele. A gente teve vários avanços no meu município, é um cara que eu admiro por tudo que nós temos feito lá juntos. Para você ter ideia, Raul, eu tenho hoje uma segurança pública em Luiz Eduardo Magalhães que funciona. Ninguém está terceirizando responsabilidade para ninguém. Estamos nós dois trabalhando em conjunto para promover a segurança pública em Luiz Eduardo. E hoje nós temos uma cidade que você pode andar nas ruas com o celular na mão, você pode frequentar ambientes públicos, você pode ter uma vida comum, e ter a segurança de estar com as suas famílias em qualquer ambiente. E isso é promovido por um trabalho de um prefeito e um governador. Além disso, a gente tem hoje um hospital funcionando com 120 leitos, dos quais semana que vem a gente coloca a UTI para funcionar, que foi fruto de um trabalho de um prefeito e de um governador. A gente tem hoje uma das maiores coberturas de saneamento básico do Brasil e a maior da Bahia, que foi promovido por um prefeito e um governador. Então, eu tenho muito que agradecer a presença do governo do estado em Luiz Eduardo Magalhães, e eu não tenho por que fazer campanha contra um cara desse que tem sido tão solícito e educado com a gente. Antes de entrarmos aí nos assuntos lá de Luiz Eduardo, prefeito, eu queria saber do senhor uma avaliação sobre a sucessão de 2026, né? Aqui na Bahia Uhum. e nacionalmente. Quem que o senhor acha que hoje, enfim, levaria o governo do estado em 2026 aqui? O ACM Neto, que aparece liderando as pesquisas, ou o governador Jerônimo Rodrigues, que é muito bom no campo da política, mas é criticado até por alguns aliados, com relação à gestão que faz do estado, né? O senhor disse que tem uma parceria boa com ele lá, mas como é que o senhor avalia, enfim, a gestão dele e que tipo de previsão o senhor faz em relação a 2026? Bom, primeiro quanto à questão do governador em relação à sua gestão. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui de Luiz Eduardo Magalhães, que o governo do estado é muito presente e funciona, mas quanto à Bahia, a Bahia é muito grande, a Bahia tem 417 municípios. Eu sei que por parte do governo do estado, tende sim fazer reavaliações quanto à questão da gestão, principalmente logrando êxito num segundo mandato e fazer uma readequação. Eu acho que isso seria muito necessário por parte do governo do estado para melhorar os índices e a entrega para a população, sem dúvida. Quanto à questão da leitura política, dentro da leitura atual, porque política muda a todo momento, dentro da leitura atual, dentro do trabalho
que o governador Jerônimo tem feito, junto com Adolfo Loyola e toda a sua equipe, tem se tornado um grupo muito forte, muito coeso. Então, tem sido um grupo político que tem atendido os municípios, atendido as lideranças e tem conseguido ocupar o campo político. E com essa ocupação do campo político, com esse avanço como está o governo do Estado, seria uma recondução natural do atual governador. Tem-se também a discussão para a chapa se incluir no Senado 2 ex-governadores, que isso também traria uma força muito grande. Lógico que necessita dessa organização com o PSD, mas a chapa majoritária do governo do Estado ficaria muito forte, com um governador em sua reeleição e 2 outros na chapa de Senado. E aí, diante desse cenário atual, eu viria que a recondução do governador Jerônimo seria orgânica, seria natural. Para existir um cenário diferente disto, eh, a Semineto ocupando essa posição de candidato de oposição, ele deveria ter um novo fato, que seria, por exemplo, ter Tarcísio, né, que é atual governador de São Paulo, deixando a posição de governador e vindo para uma candidatura presidencial. Aí sim ele estaria na posição de disputa eleitoral. Eu não vejo que ele hoje ocupa uma posição de disputa de fato com o atual governador, mas com a vinda de Tarcísio candidato, de fato, coloca ele na posição de força para disputar o cenário de Estado. Logicamente, isso depende de vários fatores, né? De várias decisões a nível nacional, que interfere também em alguns estados, para que isso viesse a acontecer. E se isso acontecer, de fato, você teria ele disputando, né? Mas, ao contrário disso, eu vejo o Jerônimo Rodrigues sendo reconduzido ao seu segundo mandato com facilidade. Quando o senhor se refere a Tarcísio, porque a gente sabe que no campo da direita e da centro-direita nós temos alguns nomes, né? Tarcísio é um deles. Mas o senhor se refere especificamente a Tarcísio por quê? Porque eu acho que outro candidato de direita, a Semineto não tem essa condição de vincular a imagem, porque isso seria prejudicial aqui no estado. E quanto a outros candidatos mais de centro-direita, estes outros não teriam a envergadura que Tarcísio tem para fazer uma virada, no estado aqui da Bahia, assim como em outros estados. Então, por isso que, eu falo de forma específica que apenas o personagem do Tarcísio traria uma disputa mais acirrada ao estado aqui, com a candidatura de Neto diante o atual governador. Vamos falar um pouquinho aí sobre a Bahia Farm Show, né? Vamos Quando é que lá. acontece e qual é a participação do município na realização dessa grande feira aí, que mobiliza todo o agronegócio, eu acho que não só regional, mas nacionalmente, né? É uma honra muito grande, ter a Bahia Farm Show, a maior feira norte e nordeste do país no setor agrícola, sediado na Bahia e em especial em Luiz Eduardo Magalhães. Ano passado nós tivemos um faturamento acima de 10 bilhões de reais, tivemos mais de 110 mil visitantes à feira, e esse ano a expectativa também é muito grande. Para você ter ideia, Raul, nós temos ali, 8 mil pessoas envolvidas diariamente ali para a montagem da estrutura do evento. Então é muita gente. A gente tem uma logística muito grande, grandes marcas a nível mundo ali instaladas, e a Bahia Farm Show, ela se tornou uma referência, a nível de Brasil, e quando você discute sobre tecnologia agrícola, ali entrega o que há de melhor. Então é um momento muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado. É um momento onde nós demonstramos Luiz Eduardo Magalhães para fora, e Luiz Eduardo, que já é a quinta economia da Bahia, né, a cidade que mais cresce no estado. E quando ela cedia a Bahia Farm Show, é um momento que nós nos tornamos vitrines. E essa feira ela acontece promovida pelos realizadores que é a IBA, Fundação Bahia e a BAPA, e tem a participação da prefeitura municipal e do governo de estado. Então, independente, dos prefeitos que passaram, dos governadores que passaram, sempre a prefeitura e o governo do estado, estou falando aqui de forma bem institucional, participou da Bahia Farm Show e sempre foi muito coeso, e por isso que ela é um sucesso hoje. Há quantos anos ela acontece lá na cidade, prefeito? Salvo engano, essa é a 19ª edição, né, a gente teve 1 ano ou 2 anos que não aconteceu por conta da pandemia. Eu acredito que 1 ano só que ela foi interrompida, mas é a 19ª edição, então já tem um tempinho aí. A gente soube que existem algumas novidades que a prefeitura, inclusive, vai estar proporcionando, entre elas a criação de um espaço específico para a imprensa lá, né? Vão É. muitos jornalistas para
Luiz Eduardo nesse período, é? Vão sim. Na verdade, qual que foi a minha intenção? A minha intenção foi promover um stand da prefeitura, para comportar ali a imprensa aqui de Salvador, porque eu acho que Luiz Eduardo Magalhães tem que se conectar mais com Salvador, se conectar mais com a Bahia. A Sim, gente tem uma sim. cidade que tem uma cultura muito diversa e uma distância territorial significativa, então a gente tem que encurtar essa distância, pelo menos a nível cultural, a gente tem que conseguir, conectar Salvador com Luiz Eduardo, automaticamente é bom para o estado e é bom para todo mundo. Então essa que é a minha intenção, e a partir disto, você passa a ter mais o soteropolitano ali, conhecendo o Luiz Eduardo, investindo, participando. Isso é interessante, isso é bom para a gente. E além disso também, eu acho muito importante mostrar que o agronegócio, ele gera economia, ele dá oportunidade de emprego e renda, ele transforma a vida de muitas famílias, que estão, ou passaram por dificuldade, mas de uma forma sustentável. Eu vejo que a gente tem um agronegócio lá que tem sustentabilidade ambiental, social, econômica e que funciona muito bem. Eu falo porque eu não sou do setor do agronegócio, eu e minha família veio do comércio e eu cheguei com minha família numa situação muito difícil em Luiz Eduardo Magalhães e graças ao agronegócio daquele município, nós tivemos oportunidade, sabe, de trabalhar, tentar crescer na vida e eu acho que a gente tem que demonstrar isso para a Bahia. Eu acho que demonstrar que nós temos uma agricultura que dá oportunidade de transformar a vida das pessoas e com muita responsabilidade, com sustentabilidade ambiental, e eu acho que a presença da imprensa lá, reverbera isso aí para o Brasil também. É, boa iniciativa, prefeito. Prefeito, eu já tenho aqui a relação das atrações do São Pedro, né? São Pedro. Vi que tem muita gente interessante aqui. Eu quero até que o senhor fale diretamente sobre isso, mas na Bahia Farm Show também tem show? Ou tem atração musical? Ou é um evento mais voltado só de caráter só comercial? É um evento de caráter só comercial. Para você ter ideia, Raul, não é permitido a venda e nem mesmo o consumo pelos estantes de bebidas alcoólicas. Então, não se pode ter consumo de bebida alcoólica dentro do circuito da feira, não se pode ter show, não se pode ter qualquer entretenimento lá. Você tem no circuito ali, é exclusivo para vendas e negócios aí, do setor agrícola e entre outros que está ali, orbitando, né, sobre o agronegócio brasileiro. Então não tem festa, é um momento só de negócios mesmo. Tanto é que, você tem grandes marcas que estão lá e todo ano com resultado muito grande, os bancos, né, as instituições financeiras, então é muito muito bacana isso, não existe festa. Agora, se tratando do São Pedro, Do né, São Pedro é bom. Vamos falar aí do São vamos Pedro, lá, mas vamos só. lá. Eu vi que tem até Natanzinho aqui, rapaz, o cara que faz mais sucesso hoje Cara, entre esses sertanejos aí, né? Não sei se ele é sertanejo. Eu sei que ele faz um sucesso grande, né? se eu não levo Natanzinho Lima para Luiz Eduardo Magalhães, eu ia ser expulso do cenário político da minha cidade. Eu Foi muito, uhum. foi muito Muita pedido. muita cobrança. Foi mesmo. Eu tive quase que implorar pra conseguir o Natanzinho Lima. A gente está na quarta edição do Arraiá de Belém, e eu fico muito feliz porque nós políticos, lógico que você tem que aprender um pouco de cada coisa, né, mas eu nunca, fui promotor de evento, pô. E aí a gente começou a fazer o Arraiá de Belém lá, a gente já está na quarta edição e já está entre os maiores da Bahia, né, já está entre os maiores da Bahia. O maior da região oeste já chegou esse título desde a primeira edição. Mas a gente está na quarta edição aí, já estamos entre um dos maiores do estado e a gente tem um circuito muito bem elaborado, muito bem construído e, de fato, o Arraiá de Belém virou um case de sucesso. A gente tem a expectativa do dia que mais se espera público de receber 70.000 pessoas, pô, é um público muito muito grande, É, que esse dia será ali o dia 1º de julho, que a gente vai ter Natanzinho Lima, Natan, El Grelo, uma turminha ali que movimenta. Então a gente está com Arraiá muito bem montado, a expectativa de público muito alta e muito bem preparados. A gente é muito criterioso no que a gente faz em Luiz Eduardo, nos nossos eventos. Então você tem todo o circuito fechado, nós vamos ter 400 homens de contingente de segurança ali dentro. Então a gente tem um circuito fechado, a gente tem um contingente muito significativo, uma estrutura muito boa, então muito bem elaborado para a magnitude dessa festa. Então, assim, para você ter ideia,
os nossos eventos da prefeitura que a gente faz ali, principalmente o Arraiá, chegou noite, no ano passado, a gente ter 50.000 pessoas, nós não temos um boletim de ocorrência, nós não temos nada. É a quarta edição que a gente vai, as 3 edições que nós tivemos, nós não temos nenhum acontecimento, não existe furto, não existe nada, não existe nada, absolutamente nada. É um circuito 100% seguro. Lógico, eu falo isso aqui, mas amanhã a gente vai receber 70.000 pessoas, a gente nunca sabe do que pode acontecer, né, Sim, sim. mas, se tratando aqui de segurança, de evento e um evento bem feito, é o nosso. Isso aí, sem dúvida, eu falo com toda a tranquilidade do mundo que é um case de sucesso o Arraiá de Belém. E virou São Pedro pelo seguinte, não tinha como fazer a Bahia Farm Show e São João na mesma semana, a gente não tinha condição de comportar 2 grandes eventos na mesma semana, e por isso que virou São Pedro, a gente teve que mudar o ano passado para São Pedro. São Pedro deve É, estar agradecendo. deve estar agradecendo aí. Mas, prefeito, foi realmente uma entrevista mais rápida, né? Você está com uma programação aí que a gente sabe que é intensa aqui em Salvador. Eu queria agradecer imensamente o fato de o senhor ter vindo aqui de novo e ter, inclusive, compartilhado essas informações com a gente. Quero dizer que a gente permanece aberto aqui toda vez que você vier a Salvador e quiser trocar uma ideia aqui sobre política, enfim, sobre as iniciativas que o senhor tem tido lá em Luiz Eduardo, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-lo e conversar. Obrigado, Raul. Prazer estar aqui contigo. Você sempre é muito educado com a gente aqui. Sempre que estiver aqui em Salvador, eu quero vir aqui para a gente conversar um pouquinho. E é isso aí, vamos aproximar Luiz Eduardo aqui, de Salvador. É importante vocês estarem lá conosco também. Valeu, abraço.